Entendendo como o nosso cérebro funciona, a gente acaba entendendo também como o nosso pensamento pode trabalhar. Existe uma forma de observar o nosso pensamento que é a seguinte: a gente pode entender que o nosso pensamento ele pode ser focado ou ele pode ser difuso. No pensamento focado, a gente consegue articular os nossos neurônios e o nosso pensamento de modo geral para conseguir foco e concentração específico num grupo de assuntos, ou numa situação, ou num conceito. Aqui no pensamento focado, você consegue atentar aos detalhes. Então, quando você estuda alguma coisa, lê alguma coisa ou se depara com uma situação que cobra o seu foco, você se atenta aos detalhes. Por exemplo, digamos que você esteja focado lendo um livro muito interessante no qual você está imerso e alguém de repente fala com você do seu lado e você nem percebe. Por quê? Porque todo o teu foco, toda a tua atenção está naquele detalhe sendo observado. E aí a impressão que dá é que parte do seu cérebro para de trabalhar ou torna-se menos sensível ao ambiente. Por quê? Porque ali você tem foco total em alguma coisa. Por exemplo, quando você repara ou percebe uma situação que chama a sua atenção no meio da rua ou algo parecido, parece que todo o resto deixa de existir. É como quando você vê um filme romântico em que dois amantes se encontram e tudo escurece ao redor deles. Parece que nada mais chama atenção, apenas aquele detalhe que roubou o seu foco. Já que no caso difuso, o nosso cérebro, a nossa mente, ela encontra-se no modo difuso e, portanto, ela fica divagando. Ela vai ter o quê? Uma concepção de realidade geral. Então, no modo focado, você consegue perceber detalhes. No modo difuso, você tem uma visão ampla e geral de tudo, porque o seu pensamento ele está passeando pelo seu cérebro, ele está divagando pelo seu cérebro. Digamos que isso aqui representa parte da sua estrutura cognitiva do pensamento. O que acontece aqui então? Digamos que tudo isso aqui seria uma representação da sua estrutura mental cognitiva. Cada bolinha verde seriam neurônios, por exemplo. Quando você estuda em modo focado algum assunto, digamos que você utilize nesse seu mapa cerebral apenas uma parte desses neurônios. Você utiliza apenas parte do seu pensamento e você foca numa região que consiga te dar detalhes sobre aquilo que você está estudando. Por exemplo, digamos que você esteja estudando matemática. De repente, essa região do seu cérebro é ativada quando você pensa detalhadamente sobre algum assunto, sobre uma parte específica ou um problema específico. Digamos que o seu cérebro, em modo focado, ele vai concentrar toda a atenção dele nessa região do seu mapa cerebral. E digamos que aqui você consegue ativar toda uma micro-região neural que vai te trazer todos os detalhes que você precisa sobre um assunto, certo? A questão é, esse grande nível de detalhamento que você consegue, muitas vezes consegue, claro, te dar uma resposta, mas nem sempre. Digamos que você está pensando numa solução matemática para um problema, mas talvez um conceito ou ideia que pudesse te ajudar a chegar numa conclusão esteja também presente por aqui nessa região do seu cérebro, do seu mapa cerebral. O que vai acontecer? Apesar do seu modo focado e dos detalhes que você consegue extrair daqui, às vezes falta alguma coisa aqui para você conseguir chegar numa solução. É aí que entra o modo difuso. Quando você entra em modo focado, você, apesar da profundidade de detalhes que consegue atingir, você vai ter um pensamento restrito a um grupo de ideias. A partir do momento que você entra no modo difuso, o que acontece com esse pensamento? Imagina que o pensamento é a ponta da minha canetinha. Esse seu pensamento, quando você entra em modo difuso e começa a divagar e viajar na maionese, como a gente fala, o seu modo difuso começa a passear pelo seu mapa cerebral. O seu pensamento começa a divagar. E de repente, quando esse pensamento que estava focado aqui chega perto dessa região que teria uma solução para o seu problema de matemática, é que vem aquele estalo e que te dá
uma noção de resposta, que te dá uma solução. Então, usando exemplos. Modo focado é quando você está, de fato, estudando, né? Então, você consegue extrair detalhes naquele seu momento de estudo. Então, o seu modo focado, ele é normalmente ativado quando você está concentrado e fazendo o seu estudo. Então, aqui você está estudando de forma focada e concentrada. O modo difuso é quando você para de estudar e fica distraído. Então, aqui acontece uma distração, alguma coisa mundana que você esteja fazendo e que deixa o seu cérebro, digamos assim, desfocado, onde você usa o seu modo difuso. E aí entra nessa concepção toda a questão do quê? Do estudo blocado, da técnica Pomodoro. O que é o estudo blocado? O estudo blocado é quando você usa uma pausa estratégica no meio do seu processo de estudos. Quando você vai pegar um horário de estudo de mais ou menos 2 horas, ao invés de estudar por 2 horas, seria interessante você fazer blocos menores de estudos. Por exemplo, você pode estudar meia hora e fazer uma pausa de 5 minutos, ou então estudar por 1 hora e fazer uma pausa de 15 minutos. O fato é, quando você está estudando, você entra em modo focado, o seu cérebro ele se restringe a um grupo de ideias. Ali você consegue aprofundar e localizar detalhes daquele seu objeto de estudos. Porém, quando você faz um bloco de estudos, você sai desse modo focado e entra em modo difuso. E aí, quando você faz uma pausa nos seus estudos de 5, 10 ou 15 minutos e aproveita para se esticar, para tomar um banho, lavar uma louça, arrumar o quarto, brincar com o cachorro, fazer qualquer outra coisa, o seu cérebro se distrai e o seu pensamento começa a divagar por entre outras áreas. Nesse processo de divagação, nessa viagem, nesse passeio que o seu pensamento faz, durante esse momento de distração, você consegue o quê? Você consegue localizar outras ideias que talvez colaborem para aquilo que você esteja estudando. Então é muito frequente você ter a sensação de que durante o seu momento de distração, durante a sua pausa, você consegue perceber respostas e ideias. Ou seja, você estuda focado por um tempo, pensa sobre um assunto e aí faz uma breve pausa e se distrai. Nesse momento de distração, o seu pensamento está divagando e conectando ideias novas. Quando você volta a estudar focado, esse seu pensamento, quando volta para cá, ele já volta conectado nessas ideias e provavelmente é nessa hora, nesse segundo bloco de estudos, que você localiza uma solução, que você encontra uma resposta. Eu mesmo passo muito por isso. Quando eu faço meus estudos, muitas vezes eu me dou um bloco de descanso e vou lavar louça, por exemplo. É impressionante porque lavando louça, distraído, pensando em qualquer outra coisa, que de repente me vem uma ideia genial que responde àquilo que está me atacando. E é interessante porque lavando louça muitas vezes é quando me vem uma ideia nova que me ajuda a buscar uma solução ou que me ajuda a iluminar um problema pelo qual eu estou passando ou um problema no qual eu estou pensando. Aqui eu botei uma lampadinha. Você já ouviu falar do Thomas Edison, não é? Thomas Edison criou a lâmpada que a gente conhece. E ele é um homem reconhecido na ciência por ser extremamente criativo. Ele tem centenas de patentes de coisas que ele produziu, criou e inventou. O que Thomas Edison tem de tão interessante aqui dentro desse contexto? Há uma história que fala que Thomas Edison fazia o quê? Ele pensava de forma extremamente focada num problema, quando ele trabalhava em alguma coisa no seu laboratório, e depois de pensar bastante sobre um determinado assunto, ele dormia. Quando ele dormia, ele entrava em modo difuso de pensamento, e aí as suas ideias começavam a passear pelo cérebro de Thomas Edison. Quando ele acordava, ele voltava a pensar naquele mesmo assunto. E, logo em seguida, ele encontrava uma solução. Ou seja, é importante que, no nosso momento de estudo, a gente fique fazendo esse ping-pong entre modo focado e modo difuso.
Então você estuda de forma concentrada, aí se distrai brevemente. Quando você volta a estudar, suas ideias estão mais conectadas. Aí você volta a estudar profundamente e faz outra pausa. Nessa outra pausa, mais uma vez, as suas ideias vão se conectar no seu inconsciente. E quando você voltar a pensar numa coisa, ela vai ficar muito mais clara. Isso nos remete a uma coisa que você provavelmente já ouviu falar por aí. Às vezes, quando uma pessoa ela sofre alguma coisa, passa por uma situação, ela diz que precisa de um tempo, não é? Quando alguém diz, eu preciso de um tempo, essa pessoa, na verdade, precisa de entrar em modo difuso para quê? Para conectar suas ideias e chegar em alguma conclusão. Então, eu preciso de um tempo é um fator essencial para você que estuda visando a aprendizagem. Porque pensa só, muitas vezes quando você está focado num assunto, você está mirando muito nos detalhes e às vezes você perde a amplitude da sua visão difusa e por isso você talvez não consiga entender alguma coisa ou conectar algumas ideias. Então, de um dia para o outro, de uma semana para outra, de um mês para o outro, entrando em modo difuso, pensando sobre um assunto e distraindo-se sobre esse assunto, você consegue conectar ideias. É por isso que às vezes, do nada, na sua mente, no seu pensamento, surge ali uma conclusão que veio do nada e que parecia, depois que você concluiu ela, tão óbvia, né? Muitas vezes você ficou tão focado num ponto que você esqueceu de analisar outros. Então, o modo focado e o modo difuso são formas de você trabalhar o seu pensamento para sair do detalhe para uma visão geral. Da visão geral, você volta para o detalhe. E essa brincadeira do estudo focado e do estudo difuso é muito interessante você aplicar, por exemplo, num momento de prova. Quando você vai fazer uma prova muito longa, como por exemplo o Enem, é interessante você fazer o quê? Você começar sempre pelas questões mais fáceis, não é? Mas aqui tem uma estratégia. Apesar de você começar uma prova sempre fazendo as questões mais fáceis, é interessante você fazer o quê? É interessante você passar o olho e ler e tentar interpretar aquela questão mais difícil. O que vai acontecer ali? Por um breve momento de 1 minuto ou 2, você vai ficar focado naquela questão difícil. Mas você não vai resolver ela por enquanto, você vai apenas passar o olho. E aí você vai lá e volta a fazer as questões mais fáceis, que não vão exigir de você tanta concentração. Então, em relação àquele assunto difícil, você acaba entrando em modo difuso. E aí o que vai acontecer aqui? Enquanto você faz as questões fáceis, o seu inconsciente difuso está trabalhando. Quando você voltar no final da prova a resolver aquelas questões difíceis, você agora teve o quê? Todo um trabalho nos bastidores aqui dentro do modo difuso que vão reunir várias ideias, várias sacadas, para quando você encarar uma questão difícil, você já ter um arsenal maior de soluções. Então, o pensamento em modo focado e modo difuso, ele vai servir para quê? Tanto para o seu momento de estudo, especialmente aquele com momentos e assuntos mais difíceis, e vai servir também como estratégia de prova. Você começa pelas questões fáceis, vai para as médias e termina com as difíceis. No entanto, no início da prova, você olha logo para todas as questões difíceis passando o olho, de modo focado. Enquanto isso, o seu modo difuso, lá nos bastidores do seu pensamento, vai ficar trabalhando nessas questões difíceis. Então é isso, aprendiz. Você tem então o modo focado e o modo difuso, o modo detalhado e uma visão geral. Não deixe de considerar essa estratégia de pensamento. Foco no detalhe, seguido de uma distração. Depois volte para o detalhe e você vai perceber como as ideias vêm com mais facilidade. O pensamento focado e o pensamento difuso, eles justificam o estudo blocado. Eles justificam a famosa técnica Pomodoro. Por isso que é tão importante você estudar meia hora e parar por 5 a 10 minutos. Nesses 5 a 10 minutos, o seu cérebro difuso, o seu pensamento difuso, começa a trabalhar nos bastidores, buscando soluções. Quando você volta para uma nova sessão de estudos, você já volta com seu cérebro, com seu pensamento renovado. Então, bons estudos!